O dia 26 de abril de 1986 entrou para a história da humanidade, como a data em que aconteceu o maior acidente nuclear de todos os tempos, na pequena cidade de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética. O quarto reator da usina localizada na até então desconhecida cidade soviética sofreu uma explosão de vapor seguida de derretimento nuclear, despejando assim uma enorme quantidade de material radioativo no ar, criando uma nuvem de gases 200 vezes mais radioativa do que aquela formada nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, após a detonação de duas bombas atômicas em 1945. Não houve uma razão exata para o acidente na Ucrânia, mas o consenso em torno do tema é de que as falhas de projetos e erros humanos na manipulação dos controles do reator findaram no desastre, a fim de testar o funcionamento do equipamento mesmo com baixa energia disponível. Os responsáveis pela usina desligaram os geradores de emergência e reduziram a potência do reator para 25%. Some a isso algumas falhas de projeto e o resultado foi o primeiro acidente nuclear de nível 7 registrado pela humanidade. No início, o governo da União Soviética tentou esconder o ocorrido da comunidade internacional, mas altos níveis de radiação detectados em países vizinhos alertaram a todos. Foi então que o primeiro-ministro do país foi a público informar o mundo sobre o ocorrido na usina de Chernobyl. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais, como areia e boro, para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. As primeiras consequências da exposição à radiação excessiva normalmente surgem nas primeiras horas e incluem náuseas, vômitos, dor de cabeça, diarreia e sensação de fraqueza. Após este período, é comum que exista uma melhora dos sintomas, mas após alguns dias ou horas, esses sintomas podem voltar e ficar mais graves. Com o tempo, podem ainda começar a surgir consequências como queimaduras na pele, cataratas, síndrome cerebral. Os sintomas principais costumam ser sonolência, convulsões, incapacidade de andar e coma. Doenças no sangue, sendo leucemia a doença mais comum, infertilidade, falta de menstruação e diminuição do apetite sexual. Câncer devido às alterações celulares que a radiação provoca no corpo. Até hoje, não é recomendável consumir qualquer alimento que tenha origem naquele território. Com isso, milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. A natureza selvagem também sofreu com a radiação. Há vários animais que apresentam mutações genéticas, como os lobos e os roedores de pequeno porte, e até mesmo animais domesticados como gatos e bovinos. Igualmente, as plantas trazem o veneno desde a semente e sua aparência também se viu alterada. Calcula-se que os riscos de contaminação continuarão por mais 20 mil anos. O número total de vítimas, incluindo os mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada. Durante o acidente, os efeitos da explosão de vapor causaram 2 mortes dentro da instalação, uma imediatamente após a explosão e a outra por uma dose letal de radiação. Nos próximos dias e semanas, 134 militares foram hospitalizados com síndrome aguda da radiação.
dos quais 28 bombeiros e funcionários morreram em meses. Além disso, cerca de 14 mortes por câncer induzido por radiação. Entre esse grupo de 134 sobreviventes ocorreram nos 10 anos seguintes. Entre a população em geral, um excedente de 15 mortes infantis por câncer de tireoide foi documentado em 2011. Levará mais tempo e pesquisa para determinar definitivamente o risco relativo elevado de câncer entre os funcionários sobreviventes. Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl e 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Estava no reator 4 durante o momento da explosão e passou o resto da vida com complicações médicas em decorrência da quantidade de radiação a qual foi exposto. Ele morreu em 1995, mas manteve sua inocência e culpou a mecânica defeituosa da usina pelo desastre. Tentou se matar durante o próprio julgamento, usando as lentes de seus óculos para cortar os pulsos. Ele passou 1 ano na cadeia, até ser transferido para uma instituição psiquiátrica após ter um surto mental. Foi sentenciado a 10 anos de prisão. Após o acidente em 1986, engenheiros construíram o chamado sarcófago de Chernobyl, que consistia no isolamento por chumbo da turbina 4, onde ocorreu o desastre. A obra envolveu 400 trabalhadores, mas a preocupação de novos vazamentos impôs a construção de uma nova estrutura, iniciada em 2002. O sarcófago foi inaugurado em 2017 e deve proteger o reator por mais 100 anos, quando novas obras terão que ser feitas. Em 2011, Chernobyl se transformou em atração turística. Apenas 3.000 pessoas com autorização especial vivem na cidade. Na época do acidente, eram 50.000. Hoje é um lugar fantasma, onde as construções são engolidas pela natureza e pelo abandono. Vale lembrar que ainda são registrados altos índices de radioatividade por ali. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima.